Olá, hoje iremos apresentar o relatório sobre aula prática de. Os lipídios são moléculas apolares, ou seja, não têm a aplicação da absorção da água em lipídios, a gente pode encontrar. Então, no nosso experimento, a gente utilizou alguns materiais. Eu vou falar sobre os objetivos da capacidade de absorção de água nos lipídios, e o principal deles é determinar a estabilidade e a qualidade dos alimentos, pois a absorção de água pode afetar a textura, o sabor, a vida útil e a segurança dos produtos. Nesse experimento, nós verificamos a retenção de água nos alimentos por emulsificação. Sendo assim, esse procedimento ele ajuda a estabilizar misturas de água e óleo, mantendo uma textura homogênea para evitando a separação dos componentes. Olá, eu vou falar sobre o procedimento 1, que é a capacidade de absorção de água nos lipídios, e a prática visa entender as propriedades de absorção e separação da gordura e da água. Para esse procedimento, a gente utilizou 100 gramas de lipídios em temperatura ambiente, que o meu grupo ficou com uma banha de porco. Utilizamos também um mixer e água. E durante esse processo do mixer a gente pegou o mixer, adicionou as 100 gramas de lipídios e foi adicionando 20 ml de água a cada minuto até ter essa separação e a gente conseguir ver visualmente. Nesse slide eu vou mostrar o resultado do procedimento, que foi a utilização de 100 gramas de lipídio, que é a banha de porco, e no total de água a gente utilizou 365 ml de água, e também trouxemos o exemplo dos outros trabalhos, que foi a margarina 80%, que teve uma absorção de 236,8 de água, a margarina 35% foi de 141,78% de água. Então, aqui dentro desse resultado, a gente pode ver aqui um comparativo. Então, aqui nesse segundo modelo, a gente pode ver também Com relação aos resultados obtidos, percebemos que a gordura suína, no caso a banha de porco, apresentou maior capacidade de absorção de água quando comparamos às margarinas. Fatores como a estrutura molecular e a composição química podem ser relacionados ao fenômeno da seguinte forma: o uso de emulsificante nas margarinas pode ter afetado sua absorção de água, da forma que a margarina é uma emulsão já. E quando adicionado o emulsificante, ele tende a não deixar essa emulsão se esvair, acabar. E isso não ajuda a uma absorção de água de maior quantidade, no caso das margarinas. Por isso, observamos que a gordura suína obteve maior índice de absorção. A nucleação dos cristais de gordura afeta o estado da gordura também. Gorduras saturadas possuem cristais maiores, por isso se solidificam em temperatura ambiente, enquanto gorduras insaturadas possuem cristais menores e não são sólidas no ambiente. A margarina, ela passa por um processo que ela deixa de possuir esses cristais menores e acabam formando cristais maiores na sua produção. Porém, no caso da banha, era de se esperar que essa não absorvesse tanta água e tivessem cristais muito maiores. Porém, ela não se encontrava em estado sólido durante a aula. No caso, percebemos que a nucleação da mesma não estava correta, não estava em seu grau máximo, podendo ser um fator que colaborou para uma maior absorção de água. Além de que a estrutura molecular dessas gorduras, insaturadas e insaturadas, são os mesmos fatores que influenciam tudo isso. Então, dentro das principais questões aqui que a gente deve ressaltar diante, então vamos falar também em relação da importância da. O nosso segundo experimento foi a rancidez oxidativa. Quais são os fatores que influenciam na rancidez oxidativa?
Já os materiais que nós utilizamos para fazer o segundo experimento, os equipamentos foram papel filtro, colher e espátula e uma placa. Bom, eu vou falar sobre as substâncias químicas e a temperatura e como podem influenciar nas propriedades das proteínas, causando a rancidez oxidativa. É através da prevenção da formação de compostos oxidativos indesejáveis, como por exemplo os peróxidos e os aldeídos, que podem resultar em alterações sensoriais desagradáveis, como por exemplo o sabor e até mesmo o odor rançoso. Então, ao explorar esses aspectos, é possível obter insights sobre a interação das proteínas com outros componentes alimentares, sendo assim contribuindo para a compreensão mais ampla da química de alimentos. Bom, agora eu vou falar sobre o procedimento 2, que é a rancidez oxidativa. E nesse experimento a gente utilizou 50 gramas de banha de porco, 10 miligramas de caroteno, etanol 70%, extrato de alho, extrato de alecrim, hemoglobina 25 ml, solução saturada de sal, uma espátula ou colher e discos de papéis com 7 centímetros de diâmetro e placa de Petri para usar como apoio. E no próximo exemplo eu vou falar mais sobre. E aqui nesse próximo slide a gente pegou os discos de papéis, fez a diluição de açafrão ou cúrcuma com 50 ml de álcool, que foi 96%. Embebedamos os discos com essa diluição, esperamos secar um pouco e na próxima imagem aqui, que tá umzinho na placa, a gente pegou o disco de papel com cúrcuma, usou a placa de Petri como apoio e embebedamos com a banha de porco para ver qual que vai ser o processo durante alguns dias. Como eu tinha falado no outro slide sobre os extratos, aqui eu vou trazer como foi feito. A gente utilizou açafrão, utilizamos 5 gramas de açafrão, etanol foi 50 ml para o etanol de 96%, alho e alecrim a gente utilizou 10 gramas e para 40 ml de água, e o cloreto de sódio foi 18 gramas para 40 de água, e a solução de hemoglobina não utilizamos nenhuma diluição, foi ela pura mesmo, para ver qual que vai ser o resultado. Bom, nesse slide eu vou mostrar qual foi o processo para a gente fazer o extrato de alecrim e vou deixar o vídeo para melhor entendimento, e nos próximos slides eu vou deixar os discos com pigmentado de cúrcuma e os seguintes materiais, que é o extrato de alecrim, o extrato de alho, a hemoglobina, a solução saturada, e depois o Caio vai explicar melhor o resultado. Então aqui dentro desses resultados nós temos também os discos de papel em temperatura ambiente. Temos aqui também os discos de papel armazenados na geladeira. Já nesses modelos nós temos os discos. Observando os resultados, obtivemos dois conjuntos de placas. O primeiro conjunto ele era feito por placas com disco de papel colorido com um extrato de açafrão acrescidos de banha suína. Na placa 1, observamos que o amarelado alaranjado da placa perdeu tonalidade e ficou mais claro. Esta placa foi deixada em local escuro e temperatura ambiente. A placa 2 manteve melhor a tonalidade amarela e alaranjada dentre todos. Essa mesma foi deixada em geladeira. A placa 3 foi exposta à luz solar e temperatura ambiente, e esta foi a que perdeu a maior tonalidade entre todas. A placa 4 ficou em luz ambiente e temperatura ambiente, perdendo tonalidade igual às outras placas, mas ficando com uma tonalidade um pouco superior à placa deixada ao sol. Concluindo então que
Ambientes com luz solar em temperatura ambiente, no caso acima de 30 graus, podem oferecer uma oxidação lipídica maior ainda para uma gordura, principalmente para um óleo. Já no segundo conjunto de placas, essas mesmas placas com o extrato de açafrão e acrescida de banha-suína, foram acrescidos ainda substâncias antioxidantes e oxidantes. Tivemos como controle água destilada e nesta houve perca de cor relativamente moderada. Na placa 2, obtivemos o extrato de alho, que manteve a cor amarelada de forma razoável. Em placa 3, extrato de alecrim, o extrato dificultou a observação da mudança de cor, mas percebemos que teve uma perda significativa do amarelado, onde não teve contato com o extrato. Na placa 4, uma solução saturada de cloreto de sódio foi alocada na placa, e esta manteve a cor amarelada. Enquanto na placa 5, colocamos uma solução de hemoglobina e essa perdeu gradativamente a cor, ficando pálido. Com os resultados e a distinção de cores, percebemos então que a placa 1, que era o controle com a água destilada é um controle neutro, então ele não atrapalhou nem retardou o processo oxidativo. Por si só, a gente só queria observar como seria a oxidação dessa gordura, no caso a banha de porco. Na placa 2, o extrato de alho é conhecido que a alicina é um grande antioxidante presente nesse extrato, e ela atuou como isso, retardando o processo oxidativo da placa. Na placa 3, o extrato de alecrim, componentes como o ácido carnóxico, o carnosol e o ácido rosmarínico obtidos do extrato promoveram esse processo de antioxidante, sequestrando o radical livre. Na placa 4, a solução saturada de cloreto de sódio, como estava em uma grande concentração, percebemos que funcionou como um antioxidante. Porém, em alimentos, ela tem um efeito contrário, de forma que a saturação de um sal pode retirar água do alimento. Isso funciona como um concentrador das moléculas. No caso de estudo, os lipídios, por se concentrar e não ter uma proteção minimamente natural contra o oxigênio, os lipídios sofrem uma oxidação maior quando ocorre esse tal processo. Na placa 5, com a solução de hemoglobina, o ferro presente na solução funciona como um pró-oxidante, devido à natureza do mesmo, que tenta decompor os hidroperóxidos formados no processo de radicais livres. Observando então todos os resultados, percebemos que a banha suína, por ser uma gordura que possui 40% de saturação em seus ácidos graxos, não degrada, não oxida de forma tão veloz quanto uma gordura de ácidos graxos insaturados, majoritariamente. Por isso, a distinção entre as cores foi muito leve quando comparamos com os extratos feitos e aplicados em placas com uma gordura vegetal, no caso o azeite de oliva, mostrando assim que a literatura está correta em que ácidos graxos insaturados oxidam com mais velocidade, e além de possuírem muitas vezes, se não tratados, outros componentes que também auxiliam nesse processo. Então, dentro da placa 1 é onde a gente teve. Então, para concluir sobre a taxa de branqueamento,